Boa tarde, pessoal. Como o professor explicou, deixei gravada essa aula. É o conteúdo que a gente já vem trabalhando desde a semana passada. Então, de forma breve, vou elencar aqui os principais pontos para vocês, tá? Vocês podem estar anotando no caderno as dúvidas que vocês têm e estar conversando pelo WhatsApp com o professor que a gente vai esclarecendo tudo, tá bom? Então, a gente vai trabalhar a ditadura militar no Brasil. Período muito rico na nossa história, um período agitado, conturbado, certo? Um período de censura, de interferência americana, governo de militares, época de atos institucionais, período de perseguição política, de muito exílio, muitas lutas, manifestações. Então é um período de 21 anos com muita história para ser contada. Então é por isso que o professor dividiu essa aula em duas aulas. Hoje a gente vai ver a primeira parte e semana que vem a gente vê a segunda parte, que foi o final da ditadura, certo? Então o que foi a ditadura militar? Foi o período em que o nosso país, dentro desse contexto de 21 anos, foi governado por militares. Então a gente vai ter Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Geisel, João Figueiredo, tá? Então foi esse período em que as Forças Armadas estiveram no comando do regime político do nosso país, totalizando um total de 21 anos, em que eles centralizavam toda a política e o poder em suas mãos. Dentro desse contexto, sendo uma ditadura, a maioria da população era negada a participação política. Então, a cidadania, você ser cidadão dentro desse contexto, você estava impedido de participar da política. Então, é isso que a gente vai analisar. O que aconteceu em 64, como é que foi o governo desses generais até o ano de 1985, quando volta a democratização do nosso país. Então, hoje a gente vai trabalhar os anos iniciais de Castelo Branco, Costa e Silva, até Médici. E semana que vem a gente trabalha os últimos dois. Definição. O que foi? Como é que podemos definir a ditadura? Então, a ditadura militar, sendo um período da história do nosso país, que vai de 64 a 85, em que os militares governaram nosso país. Então, de forma simples, podemos definir dentro do contexto do nosso país dessa forma. Então você ouviu ali, o que foi a ditadura militar no Brasil? Foi o período em que os militares, num período de 21 anos, comandaram o nosso país, centralizando todo o poder em suas mãos, com a justificativa do quê? De que estavam impedindo uma outra ditadura que seria comunista. Então, o que aconteceu em 64, pessoal? Quem que era o presidente? Em 1964, João Goulart, mais conhecido como Jango, ele era o presidente do nosso país. Foi o presidente que foi deposto pelos militares, tá? Então a gente tem que entender um contexto. Esse período de 64, quando acontece o golpe militar no nosso país, vivíamos a Guerra Fria. Estão lembrados do que foi a Guerra Fria, né? Era aquela época em que o mundo estava dividido entre socialistas e capitalistas. Socialistas representados pela União Soviética, a URSS, e o capitalismo representado pelos Estados Unidos, certo? João Goulart, em seu governo, ele vai tentar, digamos assim, implantar no nosso país algumas reformas de base. Essas reformas de base, dentro do contexto de Guerra Fria, foi entendido não somente pelos militares, mas também por alguma boa parte da sociedade,
como medidas socialistas, né? Como se fossem medidas comunistas. Então, dentro desse contexto de Guerra Fria, as pessoas, a mídia, né, a Igreja Católica também, estavam com receio de que o nosso país se tornasse uma nova Cuba. Então é por isso que na primeira imagem que o professor mostra para vocês, tem a imagem dos americanos. Cuba já tinha se tornado socialista e havia o receio de que o nosso país também se tornasse socialista. Então você imagina a preocupação dos americanos. Se Cuba já era um risco, imagina o nosso país se tornar socialista também. Então a gente vai ter a marcha pela família, né, que vai basicamente dar os primeiros passos para que o João Goulart seja deposto e os militares assumam o nosso país, né? No dia 13 de março de 64, João Goulart vai realizar um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele vai defender suas reformas de base. Essas reformas de base se baseavam no quê? Eram mudanças na estrutura agrária do nosso país. Você imagina dividir terras, tirar a terra de quem tinha e passar para aqueles que não tinham. Eram medidas no setor econômico e também na questão educacional do nosso país. Isso não foi bem visto por grande parte da sociedade, né, principalmente os militares. E no dia 31 de março de 64 a gente vai ter o quê? O golpe, após a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que repudiava esses atos que João Goulart estava tentando implantar no nosso país. E assim, João Goulart, presidente do nosso país, para evitar uma guerra civil, ou seja, uma guerra entre os próprios brasileiros, desculpa, ele acaba deixando vago o cargo de presidente, vai para o Rio Grande do Sul e depois se refugia no Uruguai. Assim, os militares acabam tomando o poder do nosso país. Na visão dos militares, eles estavam evitando um golpe, ou seja, nós não fizemos uma revolução, demos um contragolpe. Segundo a teoria dos militares, se eles não tivessem implantado a ditadura militar, teríamos o que? Uma ditadura comunista, uma ditadura socialista. Então, essas aqui são imagens da época, pessoal, dos jornais, né? Que é muito interessante, são fontes históricas que precisam ser analisadas. Como vocês sabem, todo e qualquer vestígio deixado pela humanidade, pela sociedade, são fontes históricas e nos revelam muito. Então, assim, com o cargo de presidente vago no nosso país, já que João Goulart havia deixado o cargo e voltado para o Rio Grande do Sul, depois se refugiado no Uruguai, o primeiro presidente militar que vai assumir nosso país vai ser Castelo Branco. Ele vai governar de 64 a 67. Ele vai assumir uma posição autoritária. O que é autoritarismo? É concentrar em suas mãos todos os poderes, todas as decisões, todas as medidas, né? Muitos cidadãos tiveram seus direitos cancelados. Ele vai criar o Serviço Nacional de Informação, que vai passar, basicamente, perseguir e investigar a oposição. Ele vai estabelecer eleições indiretas para presidente, ou seja, você não podia mais votar em quem seria o presidente, eles mesmos escolheriam o próximo presidente, e ele vai governar através de atos institucionais, ó, tá vendo os AI? A gente vai ver o que é isso, tá? Atos institucionais. O que eram esses atos institucionais? Um ato institucional, pessoal, era o que? Um conjunto de leis implantado sem a necessidade de aprovação popular ou pelo Congresso Nacional. Ou seja, a população não precisava dar alvará, não precisava aceitar nada, nem o Congresso. Eles faziam e pronto. Então foi um mecanismo da ditadura de controle do Estado.
Então, os militares optaram pelo alinhamento ao bloco capitalista ocidental, como a gente falou, né? É por isso que os Estados Unidos vai apoiar o golpe, né? Vai orquestrar junto com os militares que estavam por detrás dessa virada, digamos assim, de chave na história do nosso país. O governo norte-americano prontamente reconheceu o novo governo militar logo após o golpe, dando apoio total. Como a gente viu, havia o medo de que nosso país se tornasse socialista. Isso era um perigo para os Estados Unidos também, dentro do contexto de Guerra Fria. E assim, por meio dos atos através dos atos institucionais, os militares passaram a governar o nosso país. Então a gente tem o AI, o Ato Institucional número 1. Ele suspendeu a Constituição de 46, aquela mesma Constituição depois de Vargas. Ele vai findar com as organizações de base, sindicato, as ligas camponesas, a União Nacional dos Estudantes, né? Vai caçar direitos de centenas de políticos. Com o ato institucional número 2, ele, logo após as eleições de governadores, ele vai caçar ainda mais, né, os mandatos de políticos, né, seus direitos de participarem da vida pública, da democracia do nosso país. Ele vai prorrogar Castelo Branco até 67 como presidente do nosso país e, não havendo mais eleições diretas, a gente vai ter no nosso país implantado o bipartidarismo. Como assim, professor? Acabou todos os outros partidos. Teríamos a partir de agora o Arena, certo? Que seria o partido dos militares, e o MDB, que seria uma oposição permitida. Então a charge aqui ilustra bem. Basicamente, o Arena era o partido do Sim Senhor e o MDB partido do Sim. Era uma oposição controlada também pelos militares, só ficava naquela faixa lá de que era oposição, mas de oposição não tinha nada. A gente teve ainda o ato institucional número 3, que determinava também eleições indiretas para governadores e nomeação dos prefeitos das capitais. Então a gente tem que lembrar sempre isso aqui, ó. O que é eleições indiretas? Você não escolheria, não teria mais votação. Eles eram que indicavam esses governadores e os prefeitos das capitais também. Então o povo não votava mais. A gente teve no ato institucional número 4 a convocação do Congresso Nacional para a votação e promulgação de projeto de Constituição, né, ou seja, leis do nosso país, que iria revogar para sempre, definitivo, a Constituição de 46. Então, a Constituição de 67 saiu da maneira que os militares queriam, porém o Congresso conseguiu algumas vitórias, com a proibição de fechar o mesmo e criou também a imunidade parlamentar. Em 67, certo? A gente vai ter o governo de Costa e Silva. Ele foi eleito, como a gente falou, indiretamente, ou seja, não houve eleição, os próprios militares o indicaram, e o seu governo vai ser marcado por protestos e manifestações. Então, tudo aquilo que a gente viu, aquele apoio no início da ditadura, já se mostrava que não era bem assim, as pessoas já não estavam contentes com o que estavam vendo, porque, como o professor falou, foi um período de muita morte, discussão, debates que eram proibidos, todo o poder, toda a política concentrada na mão dos militares. Então, vai ser um período de muita manifestação. A gente vai ter a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, greves dos operários. A gente vai ter o início das guerrilhas, certo? Que eram formadas por jovens de esquerda que assaltavam bancos, sequestravam embaixadores para obterem fundos para o movimento de oposição armada, porque foi visto já pela guerrilha, né,
dentro daquele contexto que o diálogo já não funcionava. Era muita violência, era muita morte. Até hoje a gente sabe que tem familiares que procuram seus entes queridos para tentar dar um enterro digno e não os encontram, né? Foi morto durante a ditadura, enterrado, sumiram. Então, a oposição vai crescer muito nesse contexto, nesse período, nos anos 68 ali, né, 67. A gente vai ter dentro desse contexto, pessoal, ainda, né, o comando de caças comunistas. O que é isso? Eles invadiam, por exemplo, ali o Teatro Galpão, em São Paulo, em 68, mostrando agora ainda mais escancarado a censura. Então, o que era a censura? Eles proibiam certas peças de teatro, algumas músicas, eles queriam saber tudo o que estava acontecendo, né? E as pessoas tinham que, de certa forma, para gravar uma música que contrariasse ou que fosse contra a ditadura, eles teriam que fazer de forma manipulada, escondida, né, com mensagens subliminares. Então a gente vai ter esse movimento Tropicália muito interessante na história do nosso país, que foram aqueles que deram os primeiros passos para isso. A gente tem muitos cantores que foram perseguidos nessa ditadura militar. A gente tem Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, por exemplo, foram presos em 69, foram obrigados a saírem do nosso país, certo? Esse movimento ele vai durar de 67 a 68 e eles tentavam demonstrar a realidade brasileira, né? Contornar a censura através de suas músicas. Então, 68, pessoal. Imagens, contracultura, guerra, revolução. Então, esse ano de 68, não somente no nosso país, mas no mundo todo, vivíamos uma fase de muita discussão, muitas questões políticas estavam acontecendo, né? Tínhamos a guerra, por exemplo, do Vietnã, eram muitas discussões, e no nosso país ali, a gente vai ter a morte do Edson Luiz, né? Edson Luiz de Lima Souto, ele era um jovem de 17 anos, 18 anos ali, que estudava no Rio de Janeiro, numa escola técnica, e dentro de uma manifestação pacífica, pelo preço da comida, ele acabou sendo morto pela polícia. Como vocês sabem, a polícia, o exército, era muito usado pela ditadura e pelos militares para conter toda e qualquer revolta. As manifestações pacíficas ainda não eram permitidas naquele período. A gente vai ver que isso vai mudar, né? Então, após a morte do Edson Luiz, vai gerar muita comoção no nosso país, no Rio de Janeiro, e as pessoas vão começar a se reunir ainda mais para tentar manifestar e expor a sua opinião contrário à ditadura. A gente vê aqui, ó, a igreja da Candelária, onde foi velado o corpo do jovem, ele foi cercado pela polícia, muitos acabaram presos, só que isso aqui foi o estopim, né, para a passeata dos 100 mil que vai acontecer no Rio de Janeiro. Então, no dia 26 de junho de 68, cerca de 100 mil pessoas ocuparam as ruas do centro do Rio de Janeiro e realizaram o mais importante protesto contra a ditadura militar. Então, vocês vejam aqui, ó, abaixo a ditadura, abaixo a ditadura militar. É isso que a gente tem que compreender. A ditadura militar foi o governo dos militares, né? E aqueles que se colocavam contra esse sistema, aqueles que queriam participar da vida política, aqueles que queriam escolher o presidente, o governador, o seu prefeito, aqueles que queriam ter liberdade de expressão, eram caçados, torturados, mortos, exilados, né? Tudo isso aconteceu no nosso país quando os militares estiveram no governo. Essa passeata de 100 mil foi um marco, né? Demonstrava no período, na época ali, as pessoas já estavam descontentes com essa forma de governo e eles queriam somente o que? Democracia. O que é democracia?
participar de forma ativa nas decisões do nosso país. Certo? Os militares governaram, assumiram, na visão deles evitaram um golpe comunista, tudo bem. Então acabou. Agora vamos continuar com a democracia, né? Deixa o nosso país continuar. 68, o ano que não terminou. Então, por todo mundo clamavam por direitos de justiça. A gente tinha nos Estados Unidos ali a questão da igualdade racial, né? A gente sabe que o preconceito contra o negro é muito grande ainda hoje. Lutavam-se pelo fim da guerra do Vietnã, onde muitos jovens estavam morrendo. Então, as manifestações foram reprimidas no Rio de Janeiro. E assim, o governo decidiu ampliar o mecanismo de repressão de modo a acabar com os subversivos, aquelas pessoas que eram consideradas inimigas do Estado. Assim, pessoal, logo após o discurso de Márcio Moreira, né, do MDB na Guanabara, em que ele, de certa forma, questionava o governo dos militares, falava sobre a opressão, a volta da democracia, o papel das mulheres nesse contexto. Ele salientava o patriotismo, né, o fim do silêncio. Isso aí foi considerado subversivo pelos militares e, dessa forma, se até 68 as manifestações eram legais, os militares viram que isso aí não era bom para o governo deles e assim, né, logo após essas manifestações e o discurso de Márcio Moreira, foi instaurado no nosso país o ato institucional número 5. Foi o pior de todos os atos institucionais. Foi de fato o fim da liberdade. Então, no dia 13 de 68, no mesmo ano, o governo decreta o ato número 5. Este foi o mais duro do governo militar, pois aposentou juízes, cassou mandatos, acabou com as garantias do habeas corpus e aumentou a repressão militar e policial. Ou seja, a tortura foi liberada. Não tinha mais essa questão. Você podia ser torturado, preso a qualquer momento, sem direito a um advogado, sem direito de defesa, sem nada. Então esse ato institucional número 5 foi o pior na história do nosso país. Foi, de fato, o fim das liberdades que tínhamos. O que foi o AI número 5? Então, o ato institucional número 5 concedeu amplos poderes ao presidente da República, militar, né? E aumentou a censura, marcando o início dos anos de chumbo durante a militar. Então, esse período ficou conhecido como anos de chumbo devido ao alto índice de repressão. Então, os novos poderes do presidente, ele tinha o quê? Decretar recesso do Congresso, intervir nos estados e municípios, estado de sítio, legislar por meio de decretos-lei, cassar direitos políticos por 10 anos, cassar mandatos, demitir ou aposentar juiz, confiscar bens considerados ilícitos, proibir manifestações políticas, né, e suspender o habeas corpus nos casos de crimes políticos, ou seja, fosse acusado, você não teria mais direito de defesa. Então a gente teve aqui 97 deputados cassados, 7 senadores com seus direitos políticos suspensos, 500 filmes censurados, 450 peças de teatro, 200 livros, mais de 500 músicas, ou seja, tudo tinha que passar pelos militares para ver se não era uma manifestação, se estava contrariando o governo, se estava indo contra o sistema. A gente pode pensar, a gente escuta muitas pessoas hoje em dia falando que, né, esses atos institucionais só serviam para os bandidos e baderneiros. Então a gente tem um exemplo aqui de que do que aconteceria se esses atos institucionais estivessem em vigor no nosso país. Então a gente não poderia usar redes sociais, andar em grupos pelas ruas, ter acesso a qualquer conteúdo de internet, participar de protestos, ter um blog, cantar e ouvir músicas de conteúdo político, fazer greve, né? Então isso aqui tudo a gente faz, a gente escuta, né? Se fosse no tempo dos atos institucionais, não poderíamos falar mal do presidente, né?
aquelas piadinhas, os vídeos, né? Jamais. Organizar reuniões e festas e, por exemplo, usar uma camisa do Che Guevara. A gente sabe, né, aquele cara cabeludo, participou da Revolução Cubana, né, muito famoso na América do Sul principalmente. Então, jamais. A camisa do Che Guevara até que vai, mas o restante aqui a gente usa muito, né? Quem é que não usa uma rede social? Não tá no Facebook, né? Andar em grupos pelas ruas, usar a internet. Todo mundo faz isso. Se estivéssemos vivendo ainda essa fase, não poderíamos. Agora, com os poderes excepcionais garantidos pelo AI-5, a ditadura pôde criar uma nova estrutura repressiva especializada no combate à oposição. Então, em outubro de 69, 240 oficiais generais indicam para presidente o general Emílio Garrastazu Médici, ex-chefe do Serviço Nacional de Inteligência. Então ele começa uma forte censura aos órgãos de imprensa, combate, né, com repressão aos movimentos de oposição e a gente vai ver o destaque ali para nós ali, o combate às guerrilhas urbanas e rurais, utilizando inclusive métodos de tortura. Esses militares aprenderam com os americanos como torturar essas pessoas. Esses métodos de tortura a gente vai trabalhar na nossa segunda aula semana que vem, certo? Então ficou muito famoso isso aqui, ó. Brasil, ame ou deixe. Esse era o slogan do nosso país. O que queria dizer isso? Brasil, se você ama do jeito que tá, beleza. Se não ama, pode deixar. Então foi um período de muito exílio. O que é exílio? Eram aquelas pessoas eram obrigadas a deixar nosso país e viver, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, né, ir embora para os Estados Unidos, para Cuba, fugir, porque senão seriam caçados, torturados e até mesmo mortos, devido às suas opiniões políticas contrárias ao sistema. Assim, pessoal, a gente vai ver que as revoltas vão aumentar, certo? A gente vai ter o crescimento das guerrilhas e o uso dessas armas. E na luta contra esses grupos de esquerdas que eram contrários à ditadura, a gente vai ter a criação do Departamento de Operações Internas, o DOI, e o Centro de Operações de Defesa Interna, o CODE, certo? Entre as diversas organizações de esquerdas, a gente vai ter destaque para a Aliança de Libertação Nacional, a ALN, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. A Igreja Católica, que no início apoiava a ditadura, agora ela se vê mais, digamos, dividida, né? Os mais tradicionais apoiavam ainda o governo, porém as camadas mais jovens, aqueles mais progressistas, já criticavam a doutrina desse tipo de segurança nacional. Então, a atividade dos órgãos repressivos desarticularam as organizações de guerrilhas urbanas e rural, que levaram à morte de dezenas de pessoas. Uma das guerrilhas mais famosas que a gente vai ver, né, é a guerrilha do Araguaia, que se instala no Tocantins. Então o governo envia o exército para combatê-los. A gente vai ver que esses guerrilheiros, digamos assim, eles vão para o norte do nosso país, nas margens do rio Araguaia, né? O professor separou um material de leitura bem interessante para vocês ali. E lá eles começam basicamente ensinar, doutrinar, principalmente os ribeirinhos, para que aderissem à sua causa. A intenção desses guerrilheiros era basicamente dominar o nosso país pelo norte e assim, começando pelo norte ali, eles conseguiriam derrubar, digamos assim, a ditadura militar, o governo dos militares e reinstaurar a democracia. O partidalizador dessa guerrilha do Araguaia foi o PCdoB, certo? Eles treinavam esses ribeirinhos, ensinavam, né, basicamente o que estava acontecendo no nosso país, tendo em vista que essa massa de trabalhadores, desses ribeirinhos ali, eles já se viam injustiçados devido aos latifundiários daquela região, então foi fácil para eles. Em 3 combates ali nos 2 primeiros
basicamente a guerrilha sai vitoriosa, mas no terceiro eles acabam sendo presos e muitos fuzilados. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula, tá? O professor vai deixar separado para vocês o material sobre essa guerrilha do Araguaia, tá? Com algumas atividades sobre o que a gente viu nos slides ali atrás, tá? Então, o professor vai deixar postado no aplicativo essa explicação da aula, também um material com atividade sobre a guerrilha do Araguaia e o slide que o professor usou para fazer essa aula também. Então, vocês façam as atividades, entrem em contato com o professor, tá? E o professor vai esclarecendo as possíveis dúvidas, tá bom? Então, no demais, se cuidem e me procurem, beleza?